Vamos abrir em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. A palavra de Deus nos diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, contaminando a muitos. Essa é uma advertência séria e amorosa. O autor nos chama a viver em paz com todos e a buscar a santificação. A paz aqui, no original grego eirene, carrega a ideia de harmonia, reconciliação e relacionamento restaurado. Não é apenas ausência de conflito, mas uma postura ativa de reconciliação e maturidade espiritual. A santificação é apresentada como indispensável, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso nos mostra que não se trata de algo opcional na vida cristã, mas essencial. Além disso, somos alertados sobre o perigo da raiz de amargura, que pode contaminar não apenas uma pessoa, mas muitos ao redor. Que a palavra de Deus ilumine o nosso coração, revele nossas intenções mais profundas e produza em nós transformação verdadeira pelo Espírito Santo. Este é um conteúdo baseado na ministração de Luciano Subirá. Se esta mensagem edificou você, inscreva-se no canal de Luciano Subirá e deixe nos comentários de qual país você está assistindo. Ausência de guerra, harmonia, e você precisamos entender que a Bíblia não está sugerindo apenas algo que é mais do que bom e importante para as nossas emoções, mas também para a nossa vida espiritual. Andar em paz em ausência de guerra, de conflitos, não apenas traz uma harmonia emocional, mas significa parte do desenvolvimento espiritual do nosso processo de santificação. Dito isso, na sequência o versículo 15 faz a advertência: cuidem. Outras traduções dizem: tomem cuidado, cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Depois de falar de paz com recheio de santificação, mesclando paz com o que será dito, a Bíblia fala a respeito de um cuidado que você devemos tomar com essas tais raízes de amargura, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Tema da minha mensagem não é apenas um chamado ao exercício do perdão, mas talvez a gente possa se concentrar principalmente em evitar a raiz de amargura do que só apenas lidar com ela. E na minha mensagem, ao falar a respeito das raízes de amargura, eu quero começar enfatizando a importância de evitá-las, mas vou terminar também falando a respeito de como tratar com elas se falhamos, e evitá-las no meio do processo. E eu gostaria que a gente pudesse olhar para esse assunto não como algo que diz respeito apenas a preservar a ordem emocional do nosso ser. Nós precisamos entender que o assunto é onde a Bíblia está relacionando com santificação, quando a Bíblia está dizendo que a gente tem que cuidar para não se privar da graça de Deus. Ela simplesmente está sendo clara o suficiente para que eu e você entendamos que a maneira como lidamos com as raízes de amargura, com o perdão, a falta dele, afeta em essência o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida espiritual. Desordem ou harmonia emocional pode ser uma consequência, um efeito colateral. Mas o cerne da questão diz respeito à vida espiritual, e essa é a aplicação que eu quero trazer quando a palavra de Deus está falando a respeito de seguir a paz com todos. Esse é o primeiro aspecto que eu quero trabalhar. Ela nos mostra a importância de entendermos um padrão, um estilo de vida, o padrão comportamental do cristão. Em segundo lugar, quando eu falar da consequência de não seguir a instrução de seguir a paz com todos, que é privacidade da graça de Deus, eu quero ampliar talvez o peso ou choque que a advertência carrega, e nesses dois primeiros pontos, seguir a paz com todos privados da graça, eu quero trabalhar principalmente o conceito de que nós precisamos evitar a ofensa, a armadilha da ofensa, do ressentimento, da amargura. Mas depois, em terceiro e último lugar, eu vou trazer a perspectiva bíblica de como lidarmos com a raiz se falhamos, e como evitar que esse processo continue, e como nós podemos resolver esse tipo de coisa ou de questão. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo aborda a questão do perdão, e ele leva esse assunto para o plano espiritual, que é a leitura que eu quero que a gente tenha, não se controlar de emocional, mas da vida espiritual. Ele diz assim, versos 10 e 11 de 2 aos Coríntios 2, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu
Também perdoou, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês, na presença de Cristo. Presta atenção à frase, na presença de Cristo. No 11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele, ou da tradução disso, pois não ignoramos as suas maquinações, os seus ardes. Então, o apóstolo Paulo está falando que uma decisão de perdão é o que se faz na presença de Cristo, vida espiritual, relacionamento com Deus, e ele diz, e esse zelo por manter esse assunto bem resolvido na presença de Cristo é para que Satanás não levantar sobre nós, não alcance vantagem sobre nós, o que significa que no ambiente onde não há perdão, há um espaço para ação e influência, eu diria até controle maligno, a ofensa. É uma armadilha, Satanás. Deus nos criou como seres relacionais. Uma das primeiras declarações que Deus faz sobre o homem, lá no início, não é bom que o homem esteja só. Sabedoria bíblica aponta com clareza para isso. Provérbios, aquele que se isola e surge, se encontra a verdadeira sabedoria e busca só o seu próprio desejo agora, porque muitas vezes alguém vai surgir, se revelar-se contra a sabedoria do convívio social. A Bíblia diz ele que é o seu desejo, porque o convívio social envolve, entre outras coisas, renúncio, abre mão, adequações, adaptações, o que quem dera todo mundo é o que nossa cabeça equivocadamente pensa. Quem dera todo mundo fosse como a gente normalmente. A forma como olhamos o mundo diz respeito ao jeito que nós somos. Normalmente temos a tendência, salve aqueles momentos de crise pessoal, na hora que vamos analisar o mundo, nós temos a tendência de achar que o nosso temperamento é o melhor quando estamos em crise conosco mesmo. A gente consegue botar um monte de defeito, mas se comparar com os outros, nós somos os melhores. Então todo mundo deveria agir e comportar com a gente como a gente, mas nós temos temperamentos, estilos de ser completamente diferentes. Aliás, eu costumo dizer que Deus sabe, a mente distribuiu isso com harmonia necessária. Um dia estava comentando com a minha esposa, eu falei, olha, dizem que a quantidade de coléricos, que é o meu temperamento, é de cerca de 3% apenas da população. Eu falei, por que tão poucos? Minha mulher falou, porque a gente não aguentaria mais de vocês, então Deus dosou isso. Eu fico imaginando que dependendo da leitura, do ponto de vista do lado de cá ou do lado de lá, essa percepção do que é melhor acentua mais ou menos, mas além dessas diferenças, nós temos o estilo de criação, a maneira como fomos formatados a pensar, a maneira como criamos expectativas, e tudo isso combinado traz um potencial extraordinário para conflitos. Deus nunca diz que eu e você não teríamos conflitos. A Bíblia nos instrui a administrá-los e mostra que no meio desse ambiente os aprovados se manifesta logo os reprovados. Também se destaca, Paulo escreveu aos Coríntios, importa que entre vós haja facções, divisões, confusões e desafio de que os aprovados se manifestem. Nós tanto podemos amadurecer neste tipo. O processo como a nossa maturidade começa assim, a ser colocada em evidência à medida que aprendemos a lidar corretamente. Eu e você precisamos entender que quando Jesus disse no mundo tereis aflições, eu não estava falando só de circunstâncias externas. Muitas vezes nós aflições, elas têm a ver com o comportamento das pessoas. A Bíblia fala de quando Esaú se posiciona contra a instrução dos seus pais e se casa com as mulheres da terra de Canaã e não com as pessoas ligadas à cultura que eles tinham, que envolvia também o estilo de fé. A Bíblia diz que elas se tornaram para seus pais uma amargura de alma. Muitas vezes não são as pessoas as suas decisões, a maneira como decidem conviver. Isso tem um ambiente potencial de gerar muito conflito, e todos nós sabemos disso na prática, mas a orientação bíblica nos mostra como conviver num ambiente de imperfeições. Isso significa que vamos ter que aprender a andar em amor. Isso significa, e vamos entender a necessidade de determinadas adaptações, e as adaptações nem sempre significa que nós vamos viver mudando todo mundo como a gente gostaria de poder fazer, onde Jesus disse alguém ferir a face da outra, se alguém lhe obrigar a caminhar 1 milha, a segunda, ele disse, se alguém pedir a cá, entrega também a túnica. Ele está falando da capacidade de ceder, o que muitas vezes pode soar para mim e para você injustiça, assim como o assunto do perdão.
o que normalmente o nosso foco emocional é Deus está dando uma moral para outro do que para mim, para aquele que está fazendo a coisa errada, o que para mim que estou fazendo a correta, mas eu quero te ajudar a entender que andar em amor, não apenas perdoar, mas evitar ofensa, nem precisar chegar lá, é o que vai nos abençoar, vai nos enriquecer tremendamente, e isso precisa ser uma escolha, e fruto de um entendimento não só de amadurecimento emocional, a gente entendemos que isso é crescimento espiritual, a Bíblia chama de santificação, porque errar no terreno do perdão não traz só desordem emocional, a Bíblia classifica a falta de perdão como um pecado, ele contamina o processo de santificação. Ele nos desconecta de Deus e nós vamos olhar para isso com seriedade. Então, quando você entende que de fato Satanás tem artimanhas, armadilhas, ele decide usar ofensas e que Deus está nos advertindo, ele está dizendo potencialmente você tem a chance de morder essa isca, potencialmente você corre o risco de ser pego nessa armadilha. Então a Bíblia nos chama ao cuidado, e andar nesse lugar onde a gente escolhe seguir a paz não significa que eu e você não teremos conflitos. Significa que nós precisamos aprender a administrar conflitos. Quem está entendendo aí, um dia desses ouvi um comentário de uma pessoa que foi questionada como ela chegou aos 50 anos de casado, e ele disse: eu sou de uma época onde a gente arrumava as coisas que quebrava e não jogava fora. Obviamente ele estava falando sobre a maneira como lidamos com eletrodomésticos, por exemplo, hoje em dia, dependendo do aparelho que você tem. Que estrago, não vale mais a pena arrumar, a gente troca. Antigamente era diferente, se consertava, não se trocava, e esse tipo de mentalidade vai se desenvolvendo a contornar tão comum que nós vamos transferindo o que fazemos com coisas para aquilo que fazemos com as pessoas. Isso tem trazido muito dano às pessoas, não sabem lidar com conflitos, não sabem administrá-los e se torna um exercício em todas as áreas da vida. Eu costumo dizer, a pessoa tem um problema com o vizinho, ela prefere mudar de casa, ela tem um problema com o colega do trabalho, ela prefere mudar de emprego. Então, essa atitude, eu me mudo, em vez de resolver, faz o que a pessoa tem problema com alguém da igreja, ela muda de igreja, e o pior, tem problema com o cônjuge, ele escolhe mudar de concha. Nós precisamos entender que há uma orientação bíblica que diz respeito à maneira como nós devemos nos conduzir nos relacionamentos. Isso é parte de expressão do nosso cristianismo e vai afetar diretamente a nossa relação com Deus. Então, se a Bíblia chama a seguir a paz com todos de um processo de santificação, de avanço, de crescimento, não seguir é retrocesso, é queda e compromete a vida espiritual. A primeira coisa que devia nortear a minha e a sua vida não é apenas arrumar o erro, mas evitá-lo. Por exemplo, melhor do que receber o perdão para um pecado cometido e não pecar, melhor do que prestar. Perdoar alguém a não alimentar a ofensa. E a primeira instrução bíblica para mim, ela é claramente preventiva. Sigam a paz com todos depois de orientar a seguir a paz. A segunda orientação que vem na sequência, ela já está no versículo 15 de Hebreus 12, que nós lemos, ela diz respeito a um cuidado muito específico. Ele diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Aí ele traduziu que ninguém se exclua da graça de Deus. Outra tradução diz que ninguém se prive da graça de Deus. Como eu posso me privar da graça de Deus? O texto é claro. E quando disse que nenhuma raiz de amargura brotando causa e perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados, a foto de perdão te sustentando os 6 no início. E você repetitivo, ela não é apenas um problema de ordem emocional, e não traz causa e um transtorno apenas no nosso ambiente emocional. Ele afeta a nossa vida espiritual. Nós vimos que perdão se pratica na presença de Cristo, e que quando isso não é feito, Satanás leva vantagem sobre nós. Como uma das formas como o diabo consegue ter vantagem é porque o fluxo da graça de Deus, e eu e você precisamos lembrar que a graça determina todo o pacote da salvação, não só o início da conversão, quando Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. E você precisamos entender que tudo o que recebemos de Deus é uma expressão da graça de Deus. Quem está entendendo agora, não só a conversão, todo o crescimento, a santificação, as bênçãos, o favor, tudo que Deus fará na minha e na sua vida é uma expressão da graça.
Mas a graça não age sozinho, a graça não age de forma unilateral. Se assim fosse, não haveria uma orientação bíblica que ninguém se prive da graça, que ninguém se exclua da graça, que ninguém se afaste da graça. Se a graça agir sozinha de forma unilateral, ela nos privaria de si, mas não o contrário. Mas quando a Bíblia está dizendo para que eu e você não nos privemos da graça, significa a graça não age sozinho. Aliás, eu gosto de dizer que na definição teológica, a graça não age, ela reage, ela interage. E quando você começamos a entender isso desde a conversão, Romanos 52 diz: pela fé temos acesso a essa graça. Se a graça agir sozinha, ela é ela que nos acessava. Quando a Bíblia está dizendo que pela fé nós acessamos, significa que nós temos responsabilidade, nós temos parte no processo e podemos agir de uma forma errada, ponto de comprometer o fluxo da graça de Deus na nossa vida. Agora, se tudo o que provamos de Deus depende da graça e nós comprometemos o fluxo da graça, o quando a nós o ressentimento, a amargura, a falta de perdão, pode se tornar, o apóstolo Paulo escreve em 2 aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 1, ele diz: nós, na qualidade de cooperadores com ele, cooperadores de Deus, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Primeiro diz na qualidade de cooperadores, a palavra que traduzida com operadores, sinergia ou sinergia, cooperar, é operar juntamente com seu trabalho conjunto. Então Paulo está deixando claro, Deus não trabalha sozinho, nós temos que trabalhar com ele, há uma interação entre Deus e os homens. Ele diz na qualidade, quem tem que cooperar, a exortação que eu vou fazer tem que ser entendida sobre essa lente cooperação e dizer só que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Ele está dizendo, Deus está liberando o braço, tem um fluxo da graça da parte de Deus, o fluxo da graça não será estancado, mas você pode se privar do que ele está liberando. Imagine um eletrônico ligado à tomada como um computador e alguém simplesmente passa e corta o fio da tomada, ainda tem energia lá, ele ainda está sendo liberado o fluxo de energia, sim, mas porque houve uma desconexão com o fluxo, aquele eletrônico que depende de energia, não vai funcionar, não é por má vontade da eletricidade, é simplesmente porque houve uma desconexão. E a Bíblia está dizendo, tome cuidado para não se excluir da graça de Deus. Quem está acompanhando a ideia, então, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e dizem, eu não anulo a graça de Deus, porque ele diria isso se não é possível anular. Seria quase que a mesma coisa que hoje em dia alguém queria se orgulhar e dizer, eu não mato Deus. Mas Deus não pode ser morto, o que é que você está se orgulhando? Então Paulo está falando sobre anular a graça e diz, então não receba a graça de Deus em vão. E você precisamos entender como o perdão que eu e você recebemos de Deus foi liberado sobre nossa vida graça. E quando entendemos isso, que o perdão de Deus é uma expressão da graça, o que significa a adesão de não perdoar em Mateus 6, 14 e 15 ali, naquele contexto da chamada oração do Pai Nosso, que nos ensina a declarar perdão sobre os outros. Jesus termina dizendo, porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Como recebemos o perdão de Deus, graça. Mas quando nos recusamos perdoar o próximo, Deus está dizendo, eu vou retirar o fluxo da graça que te oferece perdão pela sua decisão de não perdoar. Então escolho não perdoar, nos priva do fluxo da graça de Deus. Não podemos olhar para isso e achar que é apenas um assunto relacionado ou de ordem sentimental. Nós precisamos entender que, em essência, ele diz respeito a questões espirituais, por isso que está relacionado com a nossa santificação. Na parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, Jesus fala de um camarada que era uma dívida impagável. Quando você faz aquela conta, o tempo, os anos de trabalho, ele não conseguiria pagar aquilo, e a Bíblia fala que aquele senhor, aquele rei o perdoou, mas depois ele encontra um conserto que ele devia algo bem menor comparado à dívida eterna que ele tinha, mas ele começa a sufocar aquele camarada dizendo, você tem que pagar o que me deve, e não oferece perdão. A Bíblia diz que quando o rei toma conhecimento disso, diz, bota ele na prisão, estou revogando o perdão que eu dei a ele. O que é que Jesus está falando? E você recebemos o perdão de uma dívida imensa da parte de Deus,
e Deus está dizendo: se você não pode compartilhar com os outros um pouco, eu te ofereci, eu revogo o que eu te ofereci. Quando você pensa nisso, gente, quando cada um de nós para realmente pensar nisso, a pergunta é por que eu vou brincar com ofensa, o ressentimento. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama a andar em perdão, Ele está pensando o nosso bem, porque a gente tem essa inclinação, como eu disse no início, de achar que é injusto, ou só eu que tive essa crise. Muitas vezes é para Deus, o camarada foi o que fez, vai ficar por isso mesmo, e eu ainda perdoo, ele já me machucou, e eu deixo para lá. Cadê a justiça quando a Bíblia diz: amados, não vos vingueis a vós mesmo até... Não está dizendo, olha, vamos deixar por isso na injustiça. A Bíblia diz: não vos em inglês a vós mesmo, mas dá lugar à ira quando eu e você decidimos não. Vingar, a gente está colocando a situação nas mãos do resto do juiz. Não significa que não haverá justiça, significa que ele determinar a justiça, embora esse juiz é misericordioso. Porque quando você é ofensor, você está esperando que ele tenha misericórdia de você. Quando você é ofendido, você não quer que Deus tenha misericórdia do outro lado. E Deus consegue lidar bem com todas as partes, porque a Bíblia diz que Ele nos ama e não faz acepção de pessoas. Eu fico perguntando para Deus, a gente deve dar um trabalho enorme. O Senhor tem que ser muito Deus para conseguir lidar e equilibrar todas essas coisas juntas, mas ao que tem que ser certo para mim e para você, que Deus não é justo. Os antigos diziam que o ressentimento é algo semelhante à atitude que todo dia toma um pouco de veneno esperando que quem ofendeu morra. Quem está morrendo é ele. Então Deus não está sendo injusto quando quando te pede para perdoar e está dizendo: você já foi ferido e eu estou correndo o risco de perder você, porque você vai se privar da graça de Deus aí, comprometer. O processo de santificação vai interromper o nosso relacionamento e você será o grande prejudicado. E outras palavras, é como se Deus estivesse tentando gritar para mim e para vocês: estou tentando salvar você e não trolando você. E esse entendimento bíblico se está dentro de nós, porque muitas vezes já que é uma maneira como o diabo leva vantagem. Ele sabe jogar com as emoções, ele sabe alimentar esse sentimento de injustiça, justamente para que a gente não perdoe. E quando eu olho para a Escritura, eu vejo que a falta de perdão, ela é chamada na Bíblia de prisão, tanto na parábola do credor incompassivo, quando ele joga na prisão, e outra não é só na prisão, e diziam: entregue aos verdugos. Verdugos são torturadores. Essa prisão não há prisão literal. Quando você só lê a declaração de Jesus, feita lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 23 a 26, eu quero refrescar sua memória com o texto, embora ele seja conhecido, Jesus assim. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, interessante que aqui não é nem só você ter algo contra o outro, e às vezes lembrar que o outro tem algo contra você, e às vezes a gente tem a mania de dizer no final de mais mimi dele. Mas Deus está falando de uma escolha de andar em paz, onde a gente não apenas oferece perdão a quem nos ofende, mas onde a gente tenta consertar. Quando percebe que consciente ou inconsciente, com intenção, sem intenção, ofendemos, e disse se lembrar que o irmão tem algo contra você, deixa dentro do altar a oferta e diz: não entrega ainda, não põe ela no stand-by, vai primeiro reconciliar com seu irmão, resolveu isso, volte e faça a sua oferta. O que você precisamos entender é que nossos relacionamentos, ou a maneira como escolhemos viver, não tem um impacto só na horizontal, maneira como lidamos com as pessoas, mas eles afetam a vertical, nosso relacionamento com Deus. É por isso que Pedro diz: maridos, amem as vossas, honrem as vossas esposas, tratem-nas como vaso mais frágil. E não está só dando a dica de um marido, sabe, dizendo: meu amigo, se tu quer ter um pouco de paz e harmonia debaixo do teto, pouquinho mais de alegria, e diz assim no final: para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então está dizendo para os maridos, os cabeças do lar. Ele está dizendo: cabeção, se você não tratar direito sua mulher, você não tem um problema só na horizontal, o que já não vai ser bom para você, você tem um outro na vertical. Suas orações serão interrompidas, porque a forma errada de viver relacionamentos interrompe o relacionamento com Deus. Paulo escreve a Timóteo:
E diz: eu exorto, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa sem ir. Eu nem contendo definição de mão santa sem ir. Eu não encontrei a dele, contendo é o que pecado de relacionamento, a menos que você tenha habilidade de se irá consigo mesmo. E só conter consigo o que normalmente há. Gente não costuma presenciar outro dia. Eu sou de uma pessoa que ele era tão problemática, que morava sozinho, fugiu de casa, mas só esse tipo de exceção, problema de ira, e contenda com os outros, não é com a gente, e a Bíblia está dizendo que isso vai afetar o que a vida de oração, o relacionamento com Deus. Quem está entendendo quando a Bíblia diz não se prive da graça de Deus, ele está dizendo, Toninho, se você continuar essa ideia e manter a amargura, o ressentimento grande prejudicado será você, e não apenas nas suas emoções. Bom, verso 25, entre acordo de Mateus 50 e acordo se demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue com você o juízo. O juiz entrega a você oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, ele diz que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Alguns acham que Jesus estava falando só de evitar a prisão natural por meio de um acordo, mas quando e você olhamos o pacote do ensino de Jesus, inclusive o Mateus 18, a parábola do credor incompassivo, que diz que vai para a prisão, que vai ter tortura, nós entendemos que a Bíblia está falando de essência de uma prisão espiritual. Quando e você nos privamos a graça, saímos da esfera da ação de Deus, entramos no lugar onde Satanás leva vantagem, ele consegue nos prender, e além de prender e amarrar nossa vida, a Bíblia diz que essa prisão tem verdugos, torturadores. Muitas pessoas têm sofrido necessariamente porque caíram nessa armadilha, sofrem no plano espiritual, sofrem no emocional, sofrem no físico. Inúmeras enfermidades se manifestam tendo origem na falta de perdão. Alguns dias isso não é patológico ali, então que seja espiritual, mas que vai ter verdugo, e eu não quero saber qual a origem, eu quero evitar o problema, e a Bíblia nos pontua um comportamento que pode nos proteger disso. Quem está entendendo o terceiro e último lugar, depois de entender a importância de seguir a paz com todos e o motivo principal para não se privar da graça de Deus, se esses dois primeiros tópicos nos ajudam a evitar ofenso, eu quero falar agora a respeito de lidar com a raiz de amargura, pastor. Se eu não evitei, ou até conseguir evitar tantas coisas, mas acabei caindo nessa armadilha, como eu lido com isso? Seguir a paz é nem precisar perdoar e viver acima da ofensa, escolhendo em amor, e você podemos viver nesse lugar. Isso é uma escolha e é uma decisão. Agora, não significa que nós damos manutenção e esse comportamento só com recursos humanos naturais. Romanos 55 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito é amor, e quando falamos deste tipo de amor, ágape, o amor perfeito, tipo de Deus, ele é paciente, ele não se irrita. Ou seja, nós precisamos de um combustível sobrenatural para viver esse nível de tolerância. Se relacionar-se significa muitas vezes adequar, ceder, e não só tentar transformar os outros, para que a gente consiga negar o cerne daquilo que é a expressão da nossa carnalidade, que é o egoísmo. Nós precisamos de um combustível sobrenatural. Primeira, é possível evitar, mas se percebemos que falhamos, evitar que a gente não é duas vezes deixando de aplicar algum tipo de intervenção que impeça o processo de crescer, porque ele sempre será progressivo. Primeira, a Bíblia fala de uma raiz de amargura. Raiz é aquilo que normalmente fica onde para baixo do solo. Está falando de uma fase onde o processo funciona fora da vista, mas existe um momento onde a raiz brota. E aí vem a público e se torna visível. Existe a fase onde o problema é meramente individual, está fazendo mal a quem está ressentido, mas quando brota, a Bíblia diz, agora vai começar a contaminar os outros à volta, e aquilo que antes era um problema para a emoção de um indivíduo e para a vida espiritual de um indivíduo, agora pode progredir, se tornar um problema para as emoções e para a vida espiritual de vários indivíduos. Não é difícil você perceber uma pessoa amargurada, um pouco de conversa já revela isso, a dor que alguns se expressa da maneira como fala, já denuncia isso, até porque a Bíblia diz que a boca
fala do que está cheio o coração, o problema, que quem está transbordando já acostumou com aquilo e não percebe que agora, além de estar tomando veneno, está destilando veneno nos outros, ou você nunca tomou a dor de outros, só eu fui o tolino de fazer isso. Eu lembro que recém-casado um dia disse, para que ele falei, meu amor, você está vindo para o lugar de pastoramento aqui, nós temos aconselhamento, falei, preste atenção, uma coisa importante que ninguém me falou. Quando eu fui pastorear, nós fomos aconselhar um casal, você vai ouvir o primeiro cônjuge, não pode ser o marido ou esposa, quando ele terminar de falar, você já está com raiva do outro, mas quando você termina de ouvir o outro, você está com raiva do primeiro, porque cada um tem razão, mas não tem jeito, dos dois terão. Eu falei, talvez cada um tenha um pouco de razão, mas nós precisamos saber como lidar com isso. Muito de nós não temos nem a sabedoria de ouvir a outra parte envolvida. Paulo, num determinado momento, bate o pé e fala sobre a importância de que ninguém seja acusado sem direito de defesa. Quantas vezes nós compramos a amargura de alguém, passamos à frente aquela versão contaminada, ajudamos a contaminar outros sem sequer dar oportunidade, outra parte de se posicionar ou de trabalharmos dessa forma como mediadores, fulano assim, com a sua leitura, porque a sua versão não é necessariamente a verdade, ela pode ser a sua leitura. Então, eu como alguém de fora, sem me envolver, posso ajudar vocês. Nós precisamos ser muito vigilantes nisso, pastor. Não evitei a raiz, já marcou o que é que fazemos agora. Logicamente que a resposta, se a gente for falar só de forma direta, perdão, a gente precisa entender melhor a dinâmica de funcionamento do perdão. E antes de falar de princípios bíblicos para aplicar o perdão, eu gostaria que a gente entendesse o seguinte: se a Escritura comparou a amargura a uma raiz que depois brota, tem todo um paralelo do funcionamento das plantas, considerando isso e você. Precisamos pensar em outras informações que a Bíblia nos dá a respeito das plantas, que não são meramente informação, de ordem botânica para a gente acumular conhecimento, mas também tem aplicações espirituais. Um dia estava lendo Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Eu percebi que Jesus menciona que uma das sementes caindo solo rochoso, pedregoso, na hora de explicar ele fala de como a semente germina ali, mas a raiz não consegue se aprofundar, porque tem pouca terra, tem pedra logo, e porque a terra não é profunda, a raiz não consegue, ela fura o solo, mas não fura a pedra, então ela acaba ficando na sua maioria exposta por lado de fora, quando a raiz foi desenhada pelo Criador para ficar do lado de dentro, debaixo da terra, porque lá no escuro ela sobrevive. Jesus disse que essa que fica na superfície, quando sai o sol, ela seca e ela morre. Quando falamos de uma semente com uma palavra de Deus que vai dar bons frutos, nós não queremos que morra, mas quando estamos falando de uma raiz de amargura, nós queremos é que a miserável morra, porque senão ela vai nos matar. E a Bíblia está dizendo que se a gente tira do escuro de debaixo do solo e traz a luz de Deus, essa raiz pode secar. O problema é que, muito tempo a gente não traz isso à luz. E depois, quando ela ganha força e finalmente brota, ela vai tornar público. Mas agora eu e você estamos na fase em que se tornou público, não para abortar o processo. Agora é para contaminar os outros. Nós precisamos ser honestos com sentimentos que a gente não consegue lidar, não só conosco mesmo e com Deus. Eu acho que em primeiro lugar trazer a luz diante de Deus, mas a Bíblia fala a respeito da necessidade, confesse as coisas uns aos outros, e para mim tem sido importante ao longo da caminhada, não só dizer para Deus, mas às vezes chamar alguns amigos e ora comigo, eu estou sendo carnal, meu coração está assim, está assado, sei que é errado, você não precisa pregar nada para mim, só preciso expor, não estou lidando como deveria. E a Bíblia diz não só para a gente confessar as culpas uns aos textos e orar e uns pelos outros para ser descorados, quantas vezes só de cuspir aquele veneno, de vomitar, colocar aquilo para fora. E até agora, bota a mão na minha cabeça, ora comigo, me ajuda, você percebe a realidade, o que a Bíblia diz para ser descurados. Nós podemos secar essa raiz trazendo ela à luz, e também podemos parar não só de mantê-la preservada lá no escuro, mas o que ela precisa. O que é uma raiz? Precisa de água. Quando a Bíblia diz lá em Isaías, é uma raiz em terra seca, significa ela não vai tirar nutrientes para a planta e ela vai morrer. Pastor,
o que é regar essa raiz quando falamos desse contexto da amargura, para mim, autocomiseração, ou que todos nós em diferentes níveis de graus temos uma certa expertise e a gente é a capacidade de lamentar, de lamber nossa própria ferida, né, de simplesmente trabalhar aquilo de tal. E quanto mais eu e você fazemos isso, maior a probabilidade que a raiz não só perdure macrílica, desenvolva. Agora, se você decidirmos, eu não vou secar isso, eu não vou ficar com dó de mim mesmo. Eu não vou alimentar meu próprio egoísmo, carnalidade, eu escolho andar em amor. Nós começamos a cercar essa raiz. Quem está entendendo, diga amém, porque muitas vezes a gente fala do perdão de uma forma tão subjetiva que fica até difícil praticar. É que nem dizer você tem que crer, mas muitas vezes a gente não ensina como a fé funciona, como que ela é exercitada, como que ela é aplicada, né? Então, em termos práticos, nós precisamos trazer à luz, porque inevitavelmente uma hora ou outra aquilo virar à luz. O problema que você vê na hora errada já não te cura e está estragando os outros. À luz da presença de Deus e à luz de pessoas confiáveis, não só emocionalmente, mas espiritualmente saudáveis, que nos ajudem a crescer e a lidar com o processo e tomar uma escolha. Eu não vou ficar nesse ambiente de autocomiseração, né, lambendo minha própria ferida, com perdão da expressão e da ilustração. E você precisamos entender, e eu sempre falo isso, que a decepção é proporcional à expectativa. Quanto maior a nossa expectativa com as pessoas, maior a chance da gente se decepcionar. É por isso talvez as maiores dores acontecem no ambiente familiar e das pessoas de relacionamento mais próximo. Salmo 55, dos versos 12 a 14, o salmista fala algo interessante que me tem feito pensar muito sobre essa dinâmica prática dos relacionamentos, e diz assim: porque não é o inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas você é homem meu, igual meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Está dizendo, se fosse inimigo eu estava alerta, se fosse quem me odeia eu me preveniria, mas você não com você. Eu baixei a guarda com você, eu estava disposto com você, estava vulnerável, e muitas vezes nesse ambiente de expectativas, e nós projetamos no comportamento dos outros um padrão de perfeição que nem nós oferecemos, e de alguma forma a gente insiste nisso em vez da gente. É aquela mentalidade: estamos entrando no lugar e no ambiente, em qualquer relacionamento, inclusive no casamento, onde as imperfeições vão aparecer, e a gente já espera aquilo para poder lidar com o comportamento esperado. A gente cria uma expectativa completamente diferente. Alguém me perguntou outro dia: pastor, por que essa crise de quando a criança chega à adolescência com os pais? Eu falo: olha, eu não estudei tanto sobre o assunto, mas já vi muita água passar debaixo da ponte, e quantos filhos estão na fase de criança, eles olham para nós, os pais, como se a gente tivesse superpoderes. Eu, quando garoto, achava que meu pai tinha superpoder, meus filhos achavam o mesmo de mim. Eu tinha uma mania de brincar quando paramos no farol e dizer: olha a autoridade do papai, eu vou contar até 3. Quando eu dei uma voz de comando à luz, vermelha apaga a verde, eu contava 1, 2, 3, 3, 2. Um verde, quando abri o vídeo ao, eu brinquei tanto com aquilo, e um dia eu estava com a cabeça longe e alguns problemas que tinha que lidar, parei no farol, esqueci meus filhos. Ainda é pequeno pai, o que foi a luz, só não vai falar, e nem deu tempo de contar, viu, já estava em cima do laço, abriu, e eu voltei a pensar nos meus problemas. Um deles perguntou: papai, como é que você consegue? E eu, distraído com aquilo, simplesmente isso, papai fica olhando a luz do outro farol, quando aquela paga de cá vai acender, e a hora que eu vi eu te entregar do ouro. Só que mesmo entregando ouro, eu nunca imaginei que eles levaram aquele negócio tão a sério. Eu lembro a cara de decepção deles. Gente, vocês não têm noção. O dele me perguntou: quer dizer que o senhor não tem superpoder? Falei: não. E a gente esquece de como a coisa foi. Eu brinco até hoje, quando era garoto, meu irmão mais velho, que era meu herói, me trollou. A gente estava cantando na igreja o hino antigo que dizia: chuva de bênçãos, nós temos chuva de bênção do céu. Eu, com criança, olhei para ele e falei que a chuva de bênção eu não conheço. Não, eu falei: não, eu não tenho a chuva de água, eu conheço então a chuva de água. Ela vem do céu e molha a terra, não é, falei, chuva de bênção, ela sai do chão
Eu passei anos procurando a chuva até descobrir com entendimento e me trollaram ele até hoje. Você tem que me perdoar. Falei, não está perdoado, mas vou entregar sua trollagem para o mundo inteiro. Gente, aqui foi uma decepção inexplicável. Então, se com coisas pequenas a gente consegue decepcionar, imagina as maiores. E muitas vezes o que nós precisamos no convívio é regular expectativas. Se eu sou perfeito, vou falar com os outros, porque é que eu espero perfeição dos outros e já não projeto que eu tenho que estar pronto para lidar com falhas. Afetamos reprogramar a maneira de pensar e viver os relacionamentos à luz da Escritura. Deus, o Criador, o Fabricante, deu para mim, para você, quando nos criou, o manual do Fabricante que nos ensina a relacionar. E depois de entender essas dinâmicas, que para mim não são só ferramentas psicológicas, a espere corretamente outra coisa de forma prática. Quando Jesus está na cruz e disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz, e nos ensina a olhar para o ofensor como vítima. Ele é vítima da ignorância, ele é vítima de alguém que o feriu. Muitas vezes nós não conseguimos perceber o comportamento e a reação de alguns, mas a gente poderia ter um pouco de empatia se você conseguisse colocar na pele do outro. Eu lembro de uma ocasião, eu estava na praia, estava um tempo meio nublado, e eu não me toquei que sem o sol aparecer forte, o mormaço queimaria. Não usei protetor solar, e depois de uns dias eu volto para a igreja, como está tão queimado que mal conseguia dormir à noite. Eu lembro quando chega na igreja alguns amigos, todo mundo saudade, alguns já o braço para te abraçar. Eu não me toque, porque quem está machucado não consegue ver um abraço na expressão de afeto. Aquilo é uma ameaça emocionalmente. Nós temos muita gente agindo assim o tempo todo, e às vezes você pergunta que bicho mordeu essa criatura, em vez de perguntar para a própria criatura o motivo do comportamento, a gente fica julgando e avaliando. Jesus elogia Natanael, diz, um verdadeiro israelita, em quem não adolo. Natanael vira para Jesus, de onde o Senhor me conhece? De caramba, não dá nem pelo Jean, o cara quase com quem o Senhor pensa que é para falar bem de mim, mas não me conhece. Claro que eu tenho vontade de parar na frente de alguns alô, mas sabe, se você aprendemos nos colocar no lugar de outros, a gente pode regular algumas coisas. Isso é mais do que ferramenta emocional, só orientações bíblicas práticas e sábias. Mas a grande ferramenta para o perdão, ela é de ordem espiritual. Além do amor de Deus que é derramado em nossos corações, o perdão é um ato de fé de acordo com a Bíblia. O perdão não tem a ver com merecimento. Eu vejo muita gente, fulano merece que eu perdoe. Digo, e você merecia que Deus te perdoasse? Efésios 4:32. Disse, nós temos que perdoar como Deus em Cristo nos perdoa. A gente merecia, não, então a gente oferece perdão sem o outro merecer. Nós recebemos perdão por misericórdia, porque aqui agora para oferecer perdão tem que merecimento. A pastora teoria é bonita, exatamente como é que a gente pratica a fé. Perdão não tem a ver com sentimento, e também Jesus disse que não é só da boca para fora, e disse, tem que perdoar de coração. Meu amigo, aqui tá um negócio que tem hora que você falou, tá bom, tá perdoado, lá dentro você sabe que tá gritando, tá coisa nenhuma. Cruzeiro, não que você queira, mas sua emoção tá te prendendo dessa forma, onde Jesus em Lucas 17 fala sobre a quantidade de vezes que os discípulos tinham que perdoar quem ofendesse no mesmo dia. Os discípulos disse, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles não estão dizendo que não tem fé do que o que nós temos. Os caras já era enviado por Jesus para restar morto, levantar paralítico, abrir o olho do céu, o ouvido do surdo, a boca do mundo. Ele já estava vendo um milagre extraordinário, mas eles estão diante de Jesus. Está morto, beleza, está bem mais fácil, mais perto, vai ser tanto, não damos conta por aí. Você imagina o tanto de fé que você tem que ter para perdoar. Quando eles pedem, o Senhor aumenta a nossa fé. O que é que Jesus responde? Se tiver de fé como grão de mostarda. A NVI é uma tradução que eu gosto muito, ela, na minha opinião, de muitos outros estudiosos. Terrivelmente na tradução desse versículo, ela disse, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Você vira aquele original grego, não existe a expressão tamanho lugar nenhum, mas por conta de um entendimento popular, até hoje você vê gente dizendo, se você tiver uma fezinha do tamanhozinho de
o grãozinho de mostarda resolve tudo. A fezinha do tamanhozinho do grãozinho de mostarda resolve tudo. Porque é que Jesus condenou a pequena fé de Jesus? Condenou a pequena fé de Jesus, condenou a pequena fé de hoje. Uma hora ele repreende pela pequenez da fé, depois diz que a fé pequena resolve tudo. Ter fé pequeno não problema, você ter fé pequeno não problema, você ter fé pequeno é um problema. Fé pequeno não resolve tudo. O ensino de Jesus nunca falou do tamanho, ele só de fé como semente. O tradutor pegou a ideia de que o grão de mostarda é a menor da semente e falou: Jesus deve estar falando do tamanho, não está falando de multiplicação. Quando você multiplica o pouco que tem, se você planta a semente, você vai multiplicar o que tem. Pega o contexto: o Senhor aumenta-nos a fé, e diz no seu que aumento, vocês aumentam, como exercitando, usando a fé que você tem. Plante um pouco, que você colhe mais. O exercício da fé não sai, não faz crescer. E não diga a você que você não tem oportunidade de exercitar sua fé para perdoar, porque ela está aí todo dia, em todo lugar. O que nós só precisamos é o exercício da fé. De alguém diz: pastor, ontem eu tinha perdoado, mas hoje eu acordei, parece que está desperdoado. Eu falei aí: você perdoa de novo, mas eu acho que amanhã eu vou acordar e despertar de novo, e você perdoa outra vez. Você vai exercitando a sua fé. Não é um sentimento, a pessoa não tem alegria na hora que eu estou perdoando, mas depois vai ter, porque a falta de perdão vai te amarrar na amargura. Não existe alegria ou realização na vida de quem não perdoa. Quem está entendendo, vamos milicar em pé para parecer que está acabando. Eu quero te fazer algumas colocações práticas. Às vezes a gente ouve esse tipo de ensino e pensa: fulano tinha que estar aqui ouvindo isso, que você sabe que o carro já está azedo, é amargurado. Mas antes de chegar nesse ponto de para quem está precisando exercitar o perdão, nós temos orientação prática para evitar a raiz de amargura. Então, se o seu coração tiver bom, um tempo atrás minha esposa, ela achou engraçado. Tem a expressão que alguém usou quando disse teu coração peludo, e ela começou a usar isso lá em casa. A gente passou a usar essa frase. Mas mesmo você que não está com o coração peludo, que a coisa não está tão bagunçado ou complicado lá de dentro, você precisa entender a advertência. Eu escolho seguir a paz. Então significa que nós não podemos divergir de opiniões, que nós não podemos confrontar e repreender pessoas, mas a gente escolhe fazer essas coisas num gesto de amor. Então tem gente que repreende, é mais como um ataque, não é tentativa de recuperar o irmão. Jesus disse: o teu irmão pecar contra ti, vai lá, repreende, que quer repreender. Então presta atenção. E disse: se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Então qual o propósito da repetição? É ganhar, não é espanar. Agora alguns de nós já repreende para arrebentar o processo de ver você me bateu, eu te bato de volta, cada um para o seu canto. Isso não é a repreensão, isso é a fomentação da divisão, a impressão de dizer: talvez você não percebeu, mas você errou, ou pelo menos minha leitura de você errou é essa por causa disso, na minha humilde opinião, do meu amor por você. Para preservar o relacionamento, nós precisamos arrumar isso. E toda, Jesus disse: não ouviu, você desiste dele, não volta com testemunhas, porque você tem gente neutra. Pode ser que ele não está te ouvindo, porque você não ouviu as testemunhas, leva para a igreja, mas se ouviu, ganhou o seu irmão. Sempre é ganhar, não é desistir, não é tragar. Que Deus nos ajude a seguir a paz, a evitar, mas se escorregamos e acabamos caindo nessa armadilha, que Deus nos ajude a escapar dela, de permanecer dela. Não traz só dano relacional, emocional, pior de tudo, compromete a santificação, nos priva do fluxo da graça da Satanás sobre nós. Eu tenho visto muita gente que, quando entrou no lugar de perdão, e a maioria não faz isso porque acordou um dia dizendo: a que vontade de perdoar que me deu hoje, mas porque ela escolhe vencer emoção por uma decisão e um ato de fé. Eu tenho visto gente ser curado, não só nas suas emoções, no seu corpo, passou toda a enfermidade. É uma desordem emocional da fala do perdão. Nem sempre pode ser que seja uma influência espiritual dos verdugos que levaram vantagem sobre você. Mas não importa como entrou, o importante é que essa consequência saia, não importa a origem, desde que ela vá embora. E aquele se recusa, eles não criam um problema só para si. Não é apenas a desconexão deles com Deus, o problema é maior.
porque quando eles não resolvem, além de comprometer sua santificação da vantagem de Satanás de se privar da graça de Deus, ele sai do estágio onde ele apenas tem um problema. E agora ele se torna um problema porque gente amarga começa a espalhar o que tem para aqueles que estão em volta. Toda raiz, quando brota, se torna uma planta, ela vem esse mundo para frutificar, para multiplicar, e com amargura não é diferente. E nós estamos contentes, gostaria de orar com vocês. Você, na verdade, não precisa ouvir a minha oração, você. Já pode fazer a sua, talvez você possa dizer: Senhor, eu quero que esse alerta fique, não está na minha mente, agente, de tal forma no meu coração que eu consiga discernir situações onde a armadilha da ofensa está na minha frente, evitar cair nela. Me ajude a guardar o meu coração. Talvez você diga: pastor, essa palavra hoje para mim é mais do que um alerta à prevenção para não ter o problema, é Deus me oferecendo a chance de interromper o andamento e progressivo desse problema. Eu já estou com uma raiz de amargura no meu coração. E nós podemos trazer ela à luz, primeiro à presença de Deus, e quem sabe talvez você ainda entenda e Deus te direcione a expor isso para alguém maduro espiritualmente, que também te ajude no processo. Talvez você diga: pastor, já estou no último estágio, eu tenho envenenando os outros, eu virei um veneno ambulante. Ainda assim a situação pode ser mudada, qualquer que seja o lugar onde você esteja. A instrução bíblica eficaz é importante, senão a raiz de amargura ela é preventiva. Se a Deus está oferecendo uma forma de você escapar, talvez Ele esteja te orientando para ajudar pessoas que também vão precisar da sua ajuda, qualquer que seja a dinâmica de aplicação. Eu gostaria que você orasse por isso. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Eu quero orar por você, mas nem preciso ficar ouvindo a minha oração, vai fazendo a sua. E o importante nessa hora não é que você ore bonito, é que você ore de forma honesta, sincera. Você rasga o coração com Deus, não porque ele não sabe, ele sabe tudo, mas é porque essa honestidade, essa capacidade de expor o que está dentro de você vai também te explorar uma ação e uma intervenção dele. Espírito Santo, vem sobre nós, a tua palavra é apta para discernir em tempos do coração, e eu oro que qualquer amargura que tem permanecido oculto, escondida aos nossos olhos, seja trazido à luz pelo Senhor, seja exposta pela ação da tua palavra e aplicação do teu Espírito Santo, mas não meramente exposta, que seja exposta hoje para ser exterminada, arrancada. Nós não queremos apenas uma qualidade de vida emocional e relacional melhor no nível horizontal, nós queremos isso contigo, Senhor. Não queremos ser roubados absolutamente nada no nosso relacionamento com o Senhor ou com o fluxo da graça de Deus. E nós clamamos uma vez que o fruto do Espírito amor, e que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós clamamos, se é que podemos colocar um rótulo como isso, nós oramos por um batismo de amor, por uma liberação sobrenatural, por esses recursos do céu, e o perdão não seja fruto de esforço ou um ato emocional. Acho que ele possa ser um posicionamento de fé que nos leve a acessar os seus recursos, não apenas o perdão, a escolha de seguir a paz com todos. Ajuda-nos, nós clamamos em nome de Jesus e para a glória do teu nome mesmo.